Irmãos, boa noite novamente. Aqueles que a gente ainda não pôde cumprimentar, mas é um prazer a gente estar reunido aqui, podendo falar um pouquinho da palavra do Senhor. Se você lembra do que a gente já vem tratando nos últimos meses, né? Vou pedir o Lucas para colocar ali no slide, né? Que a gente está fazendo esse estudo em sequência. Hoje, talvez a gente fale de um slide só, mas é por uma boa intenção, né? A gente não vou dar tanta sequência, mas é porque é um assunto que eu achei importante a gente tratar aqui no meio dessa sequência. A gente falou no mês passado, né? Sobre quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, né? E a gente comentou sobre a carta que Jeremias escreveu, né? Para aqueles judeus. Está escrito lá em Jeremias capítulo 29. Né? Então, ele escreveu aquela carta lá para aqueles judeus que estavam sendo levados cativos. E junto nesse cativeiro foi levado também o profeta Ezequiel, que na época ele ainda não tinha o chamado profético, mas ele foi levado também junto ali com o rei Joaquim, né? E aqueles judeus que foram levados naquela leva. Pode passar para o próximo slide, Lucas? Então, a gente pretende focar mais aqui no que está relatado aqui. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre o profeta Ezequiel, né? Esse acontecimento aqui, só para a gente não passar em branco, né? Não dá para a gente... A Bíblia não fala quando que aconteceu, né? Mas dá para ter uma ideia que foi mais ou menos aí nesse período, ou talvez mais para frente. Jeremias também continua lá em Judá, é importante a gente frisar isso, né? Ele continua lá tendo seus embates com Zedequias, que seria o próximo rei de Judá, né? E ele confrontando os falsos profetas, né? Ele fala lá contra um profeta que falou: daqui a 2 anos o povo vai voltar da Babilônia, Deus vai restituir Israel, Judá e tudo mais, e Jeremias falando contra ele, né? Então, algo que a gente já estava comentando sobre isso, né? Zedequias, então, ele vai a Babilônia com uma mensagem, na verdade ele manda um representante, né, para a Babilônia. Jeremias aproveita essa viagem e ele mesmo escreve uma carta para a Babilônia falando da destruição. Fala: camarada, você vai pegar essa carta e vai ler lá na Babilônia essa carta para todo mundo lá. E isso está relatado lá em Jeremias 50 e 51, né? Depois Zedequias vai se rebelar também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo estudo também, se o Senhor permitir. E aí Ezequiel ele recebe um chamado para ser atalaia na Babilônia, né? Alguns anos já depois do cativeiro em si que ele tinha sido levado, né? Coloca Ezequiel capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, ao que a maioria dos comentaristas acreditam que esse 30º ano seja uma referência à idade de Ezequiel, né? Ele não diz exatamente isso no texto, então não dá para ter a certeza, mas a maioria dos comentaristas acreditam que seja isso. No 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, né, que fica lá na Babilônia, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve ele sobre ele a mão do Senhor. E aí ele continua narrando aquela visão grandiosa que ele teve lá. Então daqui a gente já tira algumas informações, né? Ezequiel, ele era filho de um sacerdote, ou seja, ele também teria a função de sacerdote, né? E o sacerdote, ele assumia a sua posição como sacerdote fazendo 30 anos. Quando ele fazia 30 anos, ele podia assumir como sacerdote. Ungido aos 25... e começava a trabalhar como sacerdote aos 30, exatamente. Então,
Eu imagino que ali Ezequiel estava sendo ungido e foi levado cativo. E aos 30 anos, ele recebe um chamado para ser profeta na Babilônia. Eu fico pensando, irmãos, em Ezequiel nessa situação, né? Porque ser sacerdote não era simplesmente você assumir um cargo lá. Eu vou começar a trabalhar como sacerdote. Não. Ele nascia filho de sacerdote, desde pequeno ele já era instruído naquilo. Como que funcionava, quais os ritos que ele tinha que seguir, o que ele tinha que fazer. Desde pequeno ele já era instruído nisso. Mas aprova o Senhor que ele não seria sacerdote. Ele não seria um sacerdote lá no templo. Eu fico imaginando talvez o desgosto, né, ao ter que viver isso, né? Treinou a vida toda para isso, mas aprova o Senhor levá-lo como cativo. E aí, no momento que ele receberia, estaria sendo consagrado sacerdote lá no templo, em Jerusalém, o Senhor fala com ele: você vai ser meu profeta, não sacerdote. Você vai ser profeta lá na Babilônia. O sacerdote ele tinha uma função muito importante. Ele tinha que ter, por exemplo, um curso de medicina na época para poder examinar um leproso. Exatamente. Então, ele tinha que estudar entre os 25 e os 30, ele ficava preparando para aquilo. Exatamente. Ele tinha que estudar muita coisa ali. Era muita coisa. Só a lei toda já era muito grande. Mas aí o Senhor falou com ele. O Senhor pôs o Espírito nele e diz até o texto que ele faz o rosto dele como um diamante. Porque ele teria que encarar muita coisa difícil lá. E falar para vocês, Ezequiel, a vida dele não foi fácil. A vida dele não foi fácil. O Senhor só colocava ele em furada. Se você for ver as histórias dele, as parábolas que ele contava, o que ele vivia, né? O Senhor colocava ele para ficar deitado um ano inteiro lá de um lado só e depois do outro. O Senhor mandava ele raspar o cabelo, a barba. Teve a vez que a esposa dele morreu, o Senhor falou com ele: você não vai prantear, você não vai chorar. Teve a vez que o Senhor falou com ele para comer bolo feito com fezes. Fezes era pelo menos fezes de vaca. Mas é porque Ezequiel insistiu um pouquinho, porque o Senhor falou com ele para fazer com fezes de humanos. Para cozinhar o alimento. Então. Mas aí ele reclamou e Deus mandou usar o esterco de vaca. Exatamente. Mas o Senhor fala com ele: Ezequiel, você precisa ser profeta, você precisa avisar o povo dos problemas, porque se você não avisar, você também vai ser cobrado. E talvez você não saiba o que significa atalaia, né? Se você não sabe, atalaia era uma pessoa que ficava geralmente numa posição elevada, né? Geograficamente, ou num monte alto, uma colina alta, numa torre, e ela vigiava, né? Vigiava ali a cidade ou o acampamento, né? E caso algum inimigo estivesse chegando, ela visse algum exército, alguma fumaça, alguma coisa assim que indicasse algum perigo, ela precisava alertar o povo daquela cidade ou daquele acampamento. E o papel de Ezequiel foi exatamente esse. O Senhor falou com ele: você precisa avisar o povo dos problemas, dos perigos, porque se você não avisar, você também vai ser cobrado, né? Se você avisar e aquela pessoa se desviar do mau caminho, legal, você ganhou essa alma. Se você avisar, essa pessoa não se desviar, é feito para a condenação dela. Mas se essa pessoa não se desviar porque você não avisou, eu vou cobrar isso de você também. E aqui eu fico pensando também nas nossas mensagens, né?
Será que a gente tem sido também como atalaias também, né? E às vezes a gente gosta de trazer pensar nas pessoas que estão aqui na frente, né? Que estão trazendo a mensagem aqui na frente da igreja. Mas a verdade é que todos nós sabemos, né, dos perigos. Sabemos da mensagem de Deus. Será que nós estamos sendo atalaia, avisando, ou deixando os outros se perderem? Ezequiel acontece um fato muito interessante a partir do capítulo 8. Tem um bloco ali de mensagens entre o capítulo 8 e o 16 que é muito interessante. Ezequiel ele vai ver a glória de Deus deixando o templo de Jerusalém e indo para a Babilônia. E essa é uma passagem muito interessante. Coloca o capítulo 8, versículos 1 a 4. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. Isso aí já é um tempo depois do Senhor mandar ele raspar os cabelos. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, ou seja, da mesma forma que ele tinha visto já no capítulo 1, né, em sequência. Então ele é levado em visão, né, até o templo lá em Jerusalém. E aí o que acontece? Ele tem ali algumas visões, ele vê o povo fazendo todo tipo de abominação e toda coisa de sacrilégio ali no templo. E aí lá no capítulo 10, ele vai ver essa glória que estava ali no templo, que era a glória do Senhor, e ela vai se mover. Primeiro, essa glória que estava lá dentro com o querubim, tinha a figura do querubim lá, ela vai se mover do querubim até a entrada. Está lá no capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o ato se encheu do resplendor da glória do Senhor. Depois, esses querubins eles vão subir. Está no versículo 15. E os querubins se elevaram ao alto, né? São os mesmos animais que eu vi junto ao rio. Aí depois, a glória do Senhor vai sair da entrada e vai ir até os querubins que estavam no alto. Está lá no versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E aí depois ela vai se mover para o Monte das Oliveiras. Está lá no capítulo 11, 22 a 25. Então os querubins elevaram suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E 25 também. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então o Senhor mostra para ele a glória do Senhor saindo do templo, que ela não estava mais lá, e indo junto dele no cativeiro. Isso aí ecoa também as palavras de Jeremias que a gente viu no último estudo, né? O Senhor estava indo com eles para o cativeiro. E é muito interessante porque o judeu ele tem essa figura, né? Que o lugar para adorar era ali no templo. Mas se o templo não estava sendo para adorar a Deus, se Deus não estava mais lá, então não tem por que adorar no templo. Não existe mais aquele templo. Não tem valor mais aquele lugar. E depois de uma série de mensagens mais duras, Ezequiel vai terminar esse bloco lá no capítulo 16 com uma mensagem muito interessante.
lá no capítulo 16, a partir do versículo 59. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento ou aliança, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto ou aliança que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto ou aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Então ele termina aqui falando que apesar de tudo isso, o Senhor ia trazer uma nova aliança ao povo de Israel. Porque a antiga, eles não cumpriram. Eles quebraram o pacto. Quebraram. Aquilo que eles falaram lá no Sinai que iam fazer, eles não fizeram. Então eles quebraram. Mas foi o que eles falaram, né? O compromisso que eles assumiram. Mas eles não puderam cumprir. Mas o Senhor vem falando que vai trazer uma nova aliança. E na verdade isso não era novidade, né? Porque no mês passado a gente falou sobre Jeremias 29, mas se você seguisse a leitura, você ia chegar lá em Jeremias 31, que ele estaria falando sobre essa nova aliança que o Senhor faria. E os outros profetas já tinham falado coisas semelhantes, né? Apesar de não usarem esse termo, que o Senhor ia fazer uma nova aliança ou um novo concerto. Jeremias foi o primeiro. Aí a gente pode ler lá então, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 36. Foi inclusive o capítulo, né, que eu sugeri para a leitura em casa. Olha só, Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto ou aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, a gente já começa vendo uma coisa interessante aqui. Jeremias, ele deixa bem claro que essa aliança seria com quem? Com a casa de Israel e Judá, né? Só que a gente já combate aquele argumento, né, que Israel, as tribos do norte foram completamente destruídas, né? Tem alguns que argumentam isso aí, né? Então ele faz questão de citar aqui e em outras passagens, né, as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Mas é interessante porque, e se você leu o capítulo que eu deixei de sugestão, né, o escritor ao Hebreus, ele vai citar praticamente palavra por palavra
esse trecho, um pedaço desse trecho que a gente leu, né? Lá no capítulo 8. Essa parte aí, a gente consegue perceber, né, o Novo Testamento respaldando a ideia de que as 12 tribos ainda se mantêm, por mais que estão hoje, a gente consegue identificar direito, né? É falado que os 12 sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos, ou seja, o futuro ainda vai ter as 12 tribos. Tem as tribos citadas nos 144.000, com exceção da de Dan, e também Tiago. Ele fala que a carta dele é destinada às 12 tribos que se encontram na diáspora. Ou seja, é até no Novo Testamento, onde supostamente as tribos já não conseguiam mais identificar quem era de quem, nós temos no Novo Testamento respaldando que é possível, ainda existe as 12 tribos de Israel por aí, por mais que a gente não saiba quem é cada um. É, exatamente isso. Mas então, por que o Senhor Jesus, ele vai falar lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, sobre uma aliança que estava sendo feita? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. E a palavra que testamento, ela pode ser traduzida também como aliança. Então o Senhor falando que este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. E Paulo vai citar essas palavras lá em 1 Coríntios capítulo 11. O que o Senhor está querendo dizer aqui com isso? A gente tem que entender que havia um mistério em jogo. Aqueles escritores do Antigo Testamento, eles não contemplavam toda a revelação que o Senhor tinha para trazer. E hoje, a gente conhece o que é a igreja. Mas a igreja, ela era um mistério naquela época. Naquela época de Jeremias, na época de Ezequiel, a igreja era um mistério. E o grande mistério da igreja era justamente isso. Como que o Senhor ia trazer outros povos também para essa aliança? Como que o Senhor ia enxertar, na linguagem lá de Paulo, de Romanos, enxertar a videira brava dentro da videira original? É o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne e cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então o mistério era que Deus queria se fazer conhecer dentre os gentios. Ele traz luz a isso, né? Ela questiona, o local de adorar é nesse monte aqui, vocês falam que é Jerusalém. Aí Jesus fala com ela: a hora vem, né? Que nem nesse monte de Jerusalém adorarão o Senhor, mas o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Porque no passado o local era sagrado, hoje nós somos sagrados, né? Então mudou, essa nova aliança, esse novo movimento é o que Jesus traz. Ele traz um novo, é o povo da cruz, né? Nós nascemos da cruz, né? Então nós somos hoje. No passado o local era sagrado, o templo era sagrado. Hoje não é o templo mais. Aí o sacrifício era feito no templo, o templo era sagrado. Hoje nós somos o sagrado, né? Porque nós somos o templo, não é mais um local. Agora o templo não é um local que eu vou, mas aquilo que eu sou, né? Isso a gente vai entender Paulo explicando sobre essa questão. É exatamente isso, né?
E dá até a gente pensar, né, no que Ezequiel estava vendo lá, né? Ele viu a glória de Deus que saía do templo, mostrando que não era importante o templo em si, mas a glória de Deus que estava lá dentro. A palavra não está no templo mais. A palavra está no deserto, João Batista. Deus está falando, ela não está mais falando no templo, mas acabou. O movimento de sacerdote, de Levi, já foi saindo, sai do templo. O templo saiu, acabou. Né? Acabou esse movimento religioso. Né? A palavra está para João Batista no deserto. Esse João Batista, ele é o nascido de mulher, o maior de todos. Não por causa dele, dos feitos dele, mas por causa da mensagem que ele trazia, por causa daquilo que ele trazia, não pelos feitos que ele fez feito nenhum de sobrenatural, mas é por causa ele viveu digno de trazer aquela mensagem. Vamos então entender como que o escritor aos Hebreus vai citar essa passagem lá no capítulo 8. A partir do versículo 6. O capítulo 8, ele começa com o escritor, né, ele já vinha falando sobre a superioridade de Cristo várias vezes, né? Ele começa o livro falando sobre isso, ele fala do sacerdócio de Cristo, que era um sacerdócio superior ao sacerdócio da antiga aliança, né? Ele era superior, porque ele não precisava sacrificar direto. Ele era um sacerdócio que não era da linhagem de Arão, era da linhagem de Melquisedeque, né? Era superior. Ele, inclusive, fala que o Senhor, se ele estivesse na terra, ele não poderia ser sacerdote, né? Porque ele não era da tribo de Levi, né? Ele era da tribo de Judá. Mas ele tinha um sacerdócio que era superior ao de Levi. E aí ele começa lá no versículo 6, falando o seguinte: mas agora Cristo, né, alcançou ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto ou de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Ou seja, a nova aliança está confirmada em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, ou seja, a antiga aliança, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Vamos dar uma pausa aqui. Se aquele primeiro, se a antiga aliança fosse irrepreensível, ora, mas a lei, né, e aqui ele está falando da lei, né, que é a antiga aliança, a lei, ela tinha defeito? A lei em si, ela não tinha um defeito, né, moral ou algo do tipo. O que ele está querendo dizer a lei era perfeita, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é parecido com o que Paulo disse lá no Romanos 8. Vamos ler só lá para a gente ver? Romanos 8, 3 e 4. Ele está falando que a lei era incompleta. Ela é imperfeita no sentido que ela não conseguia trazer essa completude. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei era incompleta para trazer isso. Ela não conseguia, né? A lei exigia algo que a gente não conseguia pagar. E a graça oferece algo que a gente nunca vai conseguir pagar. Entendeu? Não tem impressão, mais ou menos por aí. E quando fala aqui do pecado, né? Essa manifestação do pecado é aquela figura que eu falo da serpente no deserto. Ele se fez pecado, é o pecado que morreu na vontade. Da cura. Aí. Volta lá para Hebreus 8. Exatamente. Então, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar
para a segunda. Ou seja, se a primeira aliança fosse completa, fosse perfeita nesse sentido, não teria necessidade de uma outra aliança. Porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor. E aí ele começa a citar o texto que a gente leu, Jeremias 31. Né? Não vou nem ler de novo, não. Vamos pular direto para o 13. Aí ele termina falando o seguinte, vão no 12, só para a gente ver o finalzinho. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. E aí já são palavras do escritor, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, quando Jeremias, na época dele, falou que estava vindo uma nova aliança, é porque a antiga já estava passando, já estava sendo quebrada. Então, já estava perto de acabar. E é interessante o que Paulo também ele vai trazer sobre isso, né? Hoje a gente está lendo bastante, né? Mas é para a gente trazer assim, esse bastante texto que fala sobre isso, para a gente poder entender o que a Bíblia vai falar sobre isso, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo também vai falar bastante sobre a nova aliança. Olha lá a partir do versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. De novo, testamento, aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, você tem que lembrar lá do Sinai, no Êxodo, quando Moisés falou com o Senhor e o rosto dele resplandeceu e ele desceu para falar com o povo e eles viram o rosto dele brilhando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Né? O texto ele vai falar que Moisés ele colocava um véu na sua face. Né? Quando a gente lê isso lá no Pentateuco, não dá muita explicação de por que Moisés fazia aquilo. Né? Paulo ele dá primeiro a entender aqui que era porque eles não podiam olhar, né? Ofuscava o rosto dele. Mas ele vai falar aqui nesse versículo que parece que ele dá a entender que Moisés ele colocava esse véu deliberadamente para eles não verem que o rosto dele deixava de ser brilhante depois de um tempo. Né? Então ele fala assim, ó, nós não somos como Moisés. Moisés ele colocava um véu para que os israelitas não vissem que a glória que estava nele estava acabando. Depois de um tempo, ela perdia o brilho. Ele não queria ver isso, não queria que os outros vissem isso. Né? Aí ele colocava o véu. Mas nós não. Pode seguir, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou Velha Aliança, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então ele está trazendo essa lição de Moisés com o véu na face, né? Que o povo de Israel ele não conseguia ver a glória deixando, né? A glória sumindo, e trazendo isso como uma figura, né? Que o povo de Israel, ele até hoje, eles não conseguem perceber que a velha aliança ela ia acabar. Né? Eles até hoje estão com esse véu, né? Como que cobrindo, não vendo que o brilho já
acabou, né? Que o brilho já passou. E é exatamente isso que ele fala aqui, né? Eles não conseguem perceber isso, né? Porque até hoje tem esse véu, né? 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? Então é o Senhor quem tira esse véu, né? Para eles não enxergarem, para eles enxergarem isso. E aí, quando o Senhor tira o véu, o que acontece? Né? Quando se converte, aí vem a glória de volta, né? É o que ele está falando aqui. Nós hoje podemos refletir sem véu nenhum, né? Aqui não estou falando que as mulheres não podem, não devem usar véu, não. Calma aí, gente. Estou falando isso não. Estou falando aqui que a gente não precisa usar o véu como Moisés usava lá no Sinai, né? Para esconder essa glória. Então, nós temos que refletir a glória do Senhor, né? Refletir não como Moisés fez, né? Cobrindo o rosto. A gente não precisa cobrir o rosto porque essa glória não passa, né? Tem a ver com conduta, com atitude, né? Com reconhecimento daquilo que eu sou em Cristo. Esse reconhecimento, ele vai me mover, ele vai me conduzir, né? É o entendimento. Nós temos um entendimento daquilo que Cristo fez por nós, a gente vai ser constrangido, né? E a gente vai conseguir. Hebreus 10, verso 9, que fala a respeito das duas alianças ali. Então disse: Eis a que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tiro o primeiro para estabelecer o segundo. É isso aí. Passa para o outro. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, em Romanos 10, se eu não me engano, versos 4 ou 5, diz que o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê. Agora, aquele que não crê em Cristo, muitos até voltaram da graça para a velha aliança, né? Exatamente. É o que o escritor de Hebreus ele vai combater direto, né? E o que Paulo falou lá, Cristo aboliu a lei, né? Aboliu em que sentido? Ele trouxe uma outra aliança, ele trouxe um outro concerto. E João, quando apresenta o Senhor Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós lemos aí em Hebreus 10, verso 4 e 5, diz que é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire o pecado. Então, o Cordeiro que tira o pecado é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então a nova aliança ela só vem em Cristo. Porque o Cristo, a lei, todo esse movimento era uma figura, né? Hebreus vai falar isso muito claro também no capítulo 1, versículo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei não tinha a imagem exata das coisas. Então Jesus, quando ele vem, ele é o cumpridor, ele é o fim. Ele cumpriu, ele não aboliu. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele é o fim da lei. Ele é o fim. É o fim porque completa nele. Ele é o ato, ele é o fim da lei, né? Exatamente. Todo o sacrifício do Velho Testamento ele apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Aí quando ele veio, em Gálatas 4:4 diz, né, que indo, como é que é?
E na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É isso aí. Gálatas 4. Para repetir a pergunta, né? Jeremias 31 fala que a aliança era prometida para Israel, para a casa de Judá. Ela se cumpriu nessa aliança ali do Novo Testamento? Tá, aí a gente vai entrar nesse tópico ainda. Vamos chegar lá. Mas então, só para a gente terminar isso aqui, a nova aliança, ela é através de Cristo, né? Então, quando o Senhor ele fala que essa é a nova aliança no meu sangue, né? Esse é o sangue, o cálice da nova aliança, é porque essa aliança era feita só em Cristo, né? E aí já é uma diferença para a antiga, né? Porque a antiga aliança era com o Israel étnico, né? Então tinha tanto crentes quanto descrentes sobre aquela aliança, né? Tinha pessoas que não criam, que eram judeus, que estavam sob aquela aliança. A nova não. A nova aliança será só com os crentes, né? Só com os crentes em Cristo. Mas Israel, voltando para a nossa pergunta do irmão aqui. Israel, como é que fica a história de Israel? Aí a gente vai ter que ir lá em Romanos 11 para entender isso, né? Porque Paulo começa lá com aquela pergunta: por acaso o Senhor abandonou o seu povo? Claro que não, né? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram seus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Ele vai falar lá de Elias, né, que tinha ainda 7.000 que não dobraram seus joelhos. Ele vai falar do remanescente. Exatamente. Ele vai falar esse remanescente, essa ideia do remanescente, né? Olha o que ele vai falar no versículo 8. Como está escrito, Deus deu aos judeus, né, aos israelitas, espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, ou seja, o véu, né? Que eles não conseguem ver essa transitoriedade. Aí no versículo 25, ele vai falar lá, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, ele dá uma data para acabar. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto, ou aliança, com eles, quando eu tirar os seus pecados, né? Então ele falando, quando de Sião vier o libertador, Israel não vai ser mais, vai ser desendurecido, né? Aí vai fazer o quê? Vai tirar os pecados dele e vai fazer aliança com eles, né? Então, ele está falando que Israel, ele ainda vai ter essa nova aliança, né? Eles ainda vão cumprir plenamente aquela promessa que Jeremias, né? Que o Jeremias deu através do Senhor, que Ezequiel falou, que os outros profetas falaram, né? Eles ainda vão participar dessa nova aliança de uma maneira plena, de uma maneira diferenciada do que nós participamos. Então, a nova aliança prometida lá em Jeremias 31, ela se cumpriu parcialmente na igreja hoje, se cumprirá plenamente em Israel no futuro, ou a igreja desfruta de uma nova aliança que é diferente da nova aliança? Ou seja, são duas novas alianças ou é uma só cumprida parcialmente e completamente no futuro? O texto que o irmão já leu aí a respeito de Lucas 22, ali onde o Senhor Jesus fala que desejei muito, né? E ele dizendo ali que não tomaria mais o fruto da vide até que ele se cumpra
no reino de Deus. Aí a minha pergunta seria, que reino é esse? Se é a igreja ou se é o reino milenial? Ali eu acredito que seja uma referência ao reino milenial. A gente pode ter esse entendimento, poder até tentar olhar com mais calma, né? O versículo lá. Mas a gente acredita que Israel ele vai entrar nessa nova aliança plenamente no reino milenial, né? Mas nós, como igreja, nós já temos uma participação, né, nessa nova aliança que o Senhor resolveu por seu própria vontade estender aos gentios, né? É o que Paulo vai falar, né? Ele gerou endurecimento em Israel para trazer ciúmes, né? Ele trouxe os gentios para trazer ciúmes ao povo de Israel. Então a gente entende que essa nova aliança ela tem já um cumprimento parcial na igreja, né? Somos nova criatura, né? Nós já nascemos, nós estamos inseridos nessa nova aliança. Então, à medida que eu consigo aprofundar, à medida que eu consigo aprender, à medida que eu consigo aproximar do Senhor, eu começo a desfrutar disso, né? Não com convicções nesse sentido, sabe? Eu começo a ver a vida, é a vida que Paulo transmite para nós, né? Agora então, só para a gente terminar na última parte aqui. Então, e a igreja? E aqui a gente já adiantou algumas coisas, né? E a igreja nessa história toda? Quais os elementos que a gente pode dizer que já se cumpre como na igreja? O escritor de Hebreus ele vai falar principalmente de 3 elementos ali no capítulo 8, que ele vai citar Jeremias. O primeiro é a transformação interior, né? Ele fala dos corações que iam ser transformados, né? O Senhor ia escrever a lei não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração deles, né? E a gente vai voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 3, porque antes daquele texto que a gente leu, Paulo ele vai falar exatamente isso, ele vai citar Jeremias ali. 2 Coríntios 3, 1-5. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escritas em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então ele está falando aqui, ó, vocês são a nossa carta, né? Vocês estão achando que precisa de carta de recomendação? Vocês aí, de mim? Né? Vocês são a minha carta, né? E a gente tem também aqui em Jeremias, um texto que a gente leu, não fala exatamente isso, mas ele fala da habitação do Espírito que ia habitar, né, no povo. E é justamente a habitação do Espírito que vem sobre nós como crentes em Jesus, como igreja, que nos propicia isso, né? É essa lei escrita no coração, né? Que a gente não precisa de leis escritas em tábuas, e aqui eu não estou falando que a gente não precisa da Bíblia, tá? Só para... A gente precisa da Bíblia, mas a gente tem uma lei já escrita nos nossos corações, que é o Espírito que habita em nós. Ele já nos guia, né? Ele já nos propicia, né, a entender a vontade de Deus. E aí a gente vai para o segundo ponto, né, que ele fala lá de conhecer ao Senhor. Ele fala lá que ninguém mais vai precisar falar com o outro, ó, conhece o Senhor, porque todos já vão conhecer. Isso também se cumpre de uma maneira parcial em nós. Mas como assim? A gente ainda precisa de pessoas para ensinar, né? Senão a gente não estaria aqui reunido hoje, na reunião de estudo. A gente ainda precisa de ensino.
Paulo ele fala diversas vezes, né, que a gente tinha que se instruir, tinha que ter ensino. Mas tem certas coisas também que a gente não precisa mais ser ensinado. Nós como igreja. Olha lá, 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso aí de amor fraternal, não preciso ensinar vocês. Vocês já foram instruídos por Deus sobre isso, né? E aí a gente lembra da palavra que o Senhor fala, né? Quando ele traria o Espírito Santo, ele vos ensinaria essas coisas e faria lembrar também do que foi ensinado, né? 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebestes, dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, né? Então ele está falando, nós temos uma unção que nos ensina, né? De forma que algumas coisas a gente não precisa mais de outro ensinador. Exatamente. Cada crente ele é capacitado para entender das coisas espirituais, né? Coisas que aqueles que estão fora da aliança, que não têm o Espírito, não são capacitados. Mas o Espírito ele nos capacita para essas coisas, né? Ele nos guia, ele geme com gemidos inexprimíveis. E a outra coisa que Jeremias vai falar lá é o perdão dos pecados, né? Essa parte, graças a Deus, já foi cumprida plenamente. O perdão dos pecados, quando ele fala lá que ele não se lembraria mais dos pecados, ele ia perdoar os pecados do povo, isso já cumpriu de forma completa em nós, né? Isso, graças a Deus, o Senhor já cumpriu. Olha Atos capítulo 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, né? Então, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, na obra que ele fez na cruz, têm o perdão dos pecados. Ele participa da nova aliança já. Então, irmãos, para a gente encerrar, que a gente possa viver, né, essa nova aliança da maneira que o Senhor quer que nós vivamos, né? Como Paulo falou, refletindo a glória de Deus para os outros, vivendo como um atalaia, como Ezequiel, né? O que Ezequiel queria tanto fazer e não pôde fazer, que é ser sacerdote, hoje nós podemos ser, porque a Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos sacerdotes. Então agora nós podemos ser, né, podemos levar a presença de Deus até as outras pessoas também. Que nós possamos viver assim, né? Sem voltar ao passado, sem voltar à antiga aliança, né? Como o escritor de Hebreus vai dizer. Então, nós possamos ter isso em mente quando a gente estiver vivendo aqui nessa terra. Amém, irmãos?